Ao mesmo tempo, quando a gente chega, acontece o efeito da gente querer fazer muito pela criança. Então, a gente quer ajudar a criança a fazer tudo. Eu vou contar especificamente sobre o meu caso, mas isso acontece, acho que aconteceu com todas as meninas que eu já conversei aqui, que é o efeito de você chegar e querer ajudar muito a criança, né? Então, você tá ali pra ajudar, você tá sendo paga pra ajudar, beleza? Só que você acaba deixando a criança mal acostumada, que antes mesmo da criança pensar que ela precisa daquilo, você já tá lá falando. Aí eu ia, por exemplo, dar o café da manhã e eu ficava, você quer isso? Você quer aquilo? Eu faço um pão pra você? Eu busco uma água? Você quer um leite? Você quer um não sei o que lá? Tentando ser eficaz, né? Mais uma vez, como eu falei no primeiro vídeo, tentando fazer mais do que eu deveria fazer, e aí acabei deixando a criança mal acostumada. Não só deixar a criança mal acostumada, mas fazer coisas antes dela falar por favor, por exemplo, que é um valor importante, pelo menos na França, mas eu acho que no Brasil também é muito importante a gente ensinar pra criança que quando ela pede alguma coisa ela tem que pedir por favor. E na França é igual, né? Na França é até pior, porque é muita falta de educação você pedir alguma coisa mesmo pros seus pais sem dizer por favor. Então eu já fazia, tipo, sem me importar se a criança estava pedindo por favor, nem me importar se a criança estava pedindo, eu já estava fazendo. Então acho que esse efeito ele é bem negativo para a criança também, né? E também para você, no caso, porque depois que a criança entende que você tá ali para fazer o que ela quiser, sem ela nem pedir por favor, acaba se tornando uma narrativa um pouco difícil de carregar ao longo dos meses. Além disso, muitas famílias francesas são bastante baseadas na educação baseada na independência. Não só relacionada a Montessori, educação, disciplina positiva, mas baseada realmente na independência. Essa é a criação, é a base da criação francesa. Tanto é que muitas pessoas aqui, muitos franceses, eles saem de casa aos 18 anos. Porque eles são criados para serem independentes assim. Aos 18 anos ele já tá pronto para dar o pé, sair de casa e vai morar com um amigo, vai morar em república de estudante, vai morar em qualquer lugar, mas sai de casa, entendeu? Não são criados para ficar colados nos pais. Então, a gente chega aqui com essa educação brasileira que é muito acolhedora, que é muito tipo, vem aqui, vou te ajudar, vou te proteger do mundo, você não precisa passar por esse estresse. E aí a gente chega aqui e vê que é uma outra realidade. Então, lembra que eu falei no primeiro vídeo, observar antes de fazer? Então eu já ia fazendo tudo, tipo, aí a criança vai se arrumar. Eu não tentava oferecer pra ele, olha, você quer tentar se vestir sozinho? Eu vou te ensinar então a colocar a sua camiseta. Eu não queria nada disso, eu só queria ajudar. Eu ia lá, colocava a camiseta, colocava a calça, botava a meia, botava o tênis. Então chegou um momento, e aí quando eu fui pra levar eles na escola, né, o maior ele ia pro primário. E aí lá no primário eles tinham que trocar o sapato, colocar uma pantufinha e tal, e na hora da saída tirar a pantufinha e colocar o sapato. E aí cada pai ajuda a sua criança, né? E aí eu tava sempre ali fazendo, eu não parava pra observar que os outros pais, eles tentavam incentivar a criança a fazer sozinha, a tirar o sapato, a colocar a pantufinha. Eu só tava ali, sabe? Tipo, com o meu negócio assim, eu vou ajudar. Ia lá, fazia. E aí a professora mandou um bilhete no caderninho dele, falando, alertando aos pais que a babá ajudava demais e que isso não dava pra ele uma independência de descobrir, né? De sei lá, chegar lá e falar, eu vou tentar aqui pra daqui, sei lá, 6 meses eu tá conseguindo fazer. Porque se a criança nem tenta, ela não tem como aprender. E aí daqui 6 meses todas as crianças já estão botando seus sapatos sozinhas e a sua criança não está. Então isso eu acho que é bem mais pra crianças menores, mas pode ser de uma forma geral aplicada pra você pensar que as pessoas aqui são feitas para ter essa independência. Então, é claro, não vai se aplicar para todas as famílias. Nunca generalize, né? Nunca ache que todas as pessoas vão ser assim. Não, mas ao meu ver, a maioria das famílias aqui, elas criam os filhos para ter essa independência. Então, a gente não chegar assim já querendo falar, não, eu faço tudo pela criança, eu não vou ensinar ela a escovar o dente sozinha, a se vestir sozinha, a passar manteiga sozinha no pão, preparar sozinha o seu leite. Todas essas coisas, por mais simples que sejam, se a gente faz no lugar da criança, a criança não aprende. Então, é bem importante a gente, né, pensar que a gente tá ali para ser uma extensão daquilo que os pais querem para a criança. E, ao mesmo tempo, a gente tá ali também para dar uma ajuda para os pais, para eles não ficarem tão sobrecarregados. Então, a gente não tá aqui para fazer mais do que os pais fazem, a gente não está aqui para educar a criança no lugar dos pais, e a gente não está aqui para ser empregado da criança para que ela não precise mover um dedo. Então é muito importante a gente se atentar a esse tipo de coisa. E aí vem a parte de entreter, né? Porque a gente também pensa que a gente tá ali com a criança, a gente tem que estar entretendo a criança o tempo
inteiro, e eu sentia isso, e às vezes eu recebo pergunta na mentoria, tipo, como eu faço, né? Cheguei aqui, vou trabalhar, sei lá, 40 horas nessa semana de férias, e eu não sei o que fazer pra entreter a criança o tempo todo nessas 40 horas semanais que eu vou fazer. E aí eu fico, tipo, pensando, eu lembro dessa sensação de quando eu cheguei e eu achava que eu tinha que entreter 100% do tempo a criança. E não é bom, nem pra você e nem pra ela. Porque a criança, quando ela não tem um tempo de ócio, ela não tem um tempo de imaginar, ela não tem tempo de descobrir, de inventar, de, sei lá, de lembrar de um jogo, qualquer coisa do tipo, ela não tem. Ela tá sempre ali no estresse de ter alguma coisa pra fazer, porque tem alguém propondo e forçando a barra. Então, a educação da disciplina positiva, eles falam muito sobre isso, que é importante ter vários tipos diferentes, né, de jogos e de brincadeiras. Inclusive, eu vou colocar aí na sequência um vídeo que chama As Intervenções, né, as brincadeiras e as intervenções, que fala bastante sobre isso, sobre a importância da criança ter um momento em que o adulto não está gerenciando, né, para ela poder gerenciar sozinha. Então, se você tiver esse embasamento, você pode conversar com os pais e falar, olha, eu vou trabalhar tantas horas essa semana, beleza, eu proponho, então, que em tantas horas eu faça brincadeiras e atividades com ele, que desenvolva, sei lá. E aí, em outros momentos, eu vou deixar ele propor alguma coisa pra brincar comigo, e aí eu vou seguir só o que ele propor, ele que escolhe, ele que faz. E em alguns outros momentos, eu vou, sei lá, dobrar a roupa e ele vai brincar um pouco sozinho. É muito importante isso. Tipo, a minha criança maior, que foi a criança que eu mais cresceu ali, né, comigo, digamos assim, porque a outra era muito bebê e tal. Ele não sabe hoje brincar sozinho, ele não sabe ficar sozinho, ele não sabe brincar sozinho, ele não consegue ter imaginação. Por quê? Primeiro, ele sempre teve muita presença dos irmãos, mas também muita minha presença o tempo todo ali falando pra ele o que ele tinha que brincar, propondo e tal. Então ele não consegue hoje ele sentar e falar, eu vou escolher alguma coisa pra eu brincar sozinho. Então isso é muito negativo, né, no crescimento deles. Então é importante que se você tiver esse embasamento, você fale, olha, vou conversar com os pais e a gente vai fazer assim, eu não vou ficar às 40 horas entretendo a criança, tipo, não dá nem pra você nem pra ele, tipo, haja criatividade pra você inventar 40 horas de brincadeira por semana e haja também a criança, o estresse da criança de não poder, sei lá, sentar e ficar olhando pro teto no tempo ósseo de começar a imaginar e ver as nuvens andando, sabe? Coisas assim que crianças fazem. Então, é isso, é muito importante, o que é importante lembrar desse vídeo, observar como é a rotina da criança, ter uma relação aberta com a família. Então, para mim foi muito importante, na hora da adaptação com a família, foi muito importante ter aquele momento feedback, que eu acho que é um momento bem legal de você propor para a família, de falar, sei lá, uma vez por semana, ou que seja uma vez por mês. A gente senta 20 minutinhos e a gente conversa do que é positivo de um lado, do que é positivo ou negativo do outro. E no início a gente tinha até uma ficha, eu com os meus chefes, que a gente escrevia, tipo, o que você achou de positivo nesse último mês, o que você achou de negativo nesse último mês, o que você acha que a gente poderia fazer de diferente para tornar isso mais agradável para nós dois. Então, eu preenchi essa ficha, eles do lado deles preenchiam essa ficha, e isso era legal porque tinha os pontos positivos daquilo que você tá acertando e fazendo de maneira correta, de maneira legal, e tinha os pontos negativos que, para eles, é assim, você tem que ter essa abertura de receber, porque assim, uma pessoa chegar em você e falar, isso aqui que você tá fazendo não tá sendo legal, não adianta você levar pro pessoal ou achar, enfim, querer arrumar confusão ou argumentar em cima disso, porque se eles acham que não tá legal é porque alguma coisa tá errada. E também tem que ter uma abertura do lado deles, de você falar, por exemplo, eu falava, olha, o meu chefe chega atrasado todo dia, e tipo, pra mim isso não é legal, eu acho que a gente poderia fazer isso de diferente, ter pelo menos, sei lá, ter 10 minutos de flexibilidade pra ele poder chegar atrasado, mas também, se for atrasar mais do que isso, ele me avisar com mais antecedência, porque eu tenho outras coisas pra fazer e tal. Então, ter essa abertura dos dois lados, de receber um feedback tanto positivo quanto negativo, e poder melhorar com isso, porque às vezes a gente vai acumulando as coisas, a gente não sabe o momento certo de chegar e falar, né? Quando que eu ia chegar na minha experiência e falar assim pro meu chefe, olha, você chega atrasado todo dia, pra mim não dá. Não dá, sabe? A gente fica sem jeito de abordar esse tipo de discussão. Então, quando a gente tem essa abertura, esse canal de sentar e falar, vamos fazer a reunião de feedback,
E aí eu escuto o que não tá sendo legal do lado de vocês e vocês escutam o que não tá sendo legal do meu lado. E aí até coisas simples eles incluíam, né? Teve uma vez que a minha chefe falou que eu tava apagando a luz em um interruptor que incomodava, porque aí quando eles chegavam no cômodo, o outro interruptor não funcionava. E tipo, uma coisa assim, sabe? Eu fiquei assim, eu lembro de pensar, cara, que negócio pequeno. E depois eu pensei, não, tudo bem, ela tá usando a reunião de feedback pra me dar um feedback de algo que está incomodando ela. Porque eu imagino que se eu tivesse uma pessoa na minha casa, uma estrangeira e tal, que chegasse na minha casa e começasse a fazer alguma coisa bem diferente daquilo que eu estou acostumada, por mais simples que fosse, eu ia ficar irritada com aquilo, sabe? E aí eu gostaria de ter esse canal aberto pra falar pra fulano, olha, não guarde esse copo nesse armário, porque eu prefiro que ele fique guardado no outro. E aí não vai da pessoa de julgar se aquilo é importante ou não, porque é você que acha importante. Então, criar essa conexão com a família, de poder ter esse canal aberto pros dois lados, eu acho que é muito positivo pra adaptação, porque no início é uma adaptação pros dois lados, né? Tanto você que tá chegando num país que você não conhece, numa cultura que você não conhece, numa língua que você não conhece, mas a família também está chegando está acolhendo uma pessoa na casa deles que tem hábitos que são diferentes dos hábitos deles. Então, são até coisas talvez que você pode tentar abordar antes de chegar na família. Tipo, de tentar saber se como que é a vida deles, né? Como são os hábitos deles, se eles têm regras da casa que eles acham importantes compartilhar com você. Porque aí você já fica um pouco sabendo, sabe? Coisas que eu, por exemplo, não sabia e que eles também não teriam pensado em me dizer, é que aqui existe um limite de água quente em cada casa, porque parece que eles têm um reservatório com uma água que já fica ali quente pra hora que você for tomar banho, que eles têm um chuveiro a gás, eles não têm chuveiro elétrico igual no Brasil. Então, se uma pessoa demorar, sei lá, 40 minutos no banho, o resto da casa não toma banho naquele dia. Simplesmente porque não tem água quente disponível. Então, às vezes eu já vi acontecer um rematch, por exemplo, com uma pessoa que eu conheço, inclusive, que veio pra casa, quando aconteceu esse rematch, que a pessoa não gostava que ela tomava um banho longo. Nossa, essa brasileira toma um banho muito longo, mas, tipo, nunca chegou nela e falou, olha, tem um limite de água quente. Se você ficar 1 hora no banho, as outras pessoas não têm água quente naquele dia. Então, às vezes a família nem pensa em te falar aquilo, ela só pensa que você já sabe que tem um limite de água quente, porque no seu país não existe um limite de água quente. Então ela pensa, ela tá fazendo 1 hora de banho de propósito, pra me irritar, pra me tirar do sério, pra me deixar sem banho. Então, tipo, ter esse canal aberto é muito mesmo, muito, muito importante.